A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. Desde já gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever neste canal e ativar aí o sininho de notificação para que todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, o YouTube possa estar te avisando. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre alguns segredos a respeito do apóstolo Paulo. E desde já recomendo, se você não assistiu o vídeo anterior a esse, que você possa assistir o vídeo anterior, que fala a respeito dos salmos que profetizou a respeito do apóstolo Paulo. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade, mostrando um detalhe também a mais que não foi falado no vídeo anterior. E hoje falaremos sobre o chamado do apóstolo Paulo. Muitos atribuem o chamado do apóstolo Paulo ao capítulo 9 de Atos, quando ele estava ali no caminho para Damasco, quando ele ali encarna a mortandade que assola ao meio-dia, e ali naquele caminho ele tem um encontro com Jesus. Grande parte das pessoas, então, atribuem o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos ao dia do chamado de Paulo, que até então era mais conhecido, até o capítulo 9, ele era mais conhecido como Saulo, que era o seu nome grego. Porém, nós vamos mostrar nesse vídeo que o chamado dele aconteceu de forma literal, clara, visível, aqui neste capítulo 9, porém de forma oculta, de forma profética. Esse chamado aconteceu bem antes, aconteceu exatamente no capítulo 7. E em várias ocasiões o apóstolo Paulo chega a escrever, demonstrando a consciência que ele tinha de que a sua escolha aconteceu mesmo antes mesmo dele nascer. Então ele foi eleito antes mesmo do seu nascimento, antes de ser gerado, na eternidade dentro de Deus, no mundo habitável, quando Deus ali já havia o elegido. Porém, o seu chamado, que é atribuído ao capítulo 9, na verdade ele começou, Deus começou a chamá-lo no capítulo 7. Atos 7, 58 diz: E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, meus irmãos, aqui começa o chamado do apóstolo Paulo, quando ele lhe consente com a morte de Estevão. E o texto aqui diz que as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. Então, quando as vestes de Estevão são lançadas ali aos pés de Saulo, naquele momento estava começando o chamado dele, mesmo que ainda ele não tivesse ciência disso. E já vamos explicar por quê. Porque havia um significado profético no lançar a capa. Lançar a capa na Bíblia sempre teve um significado muito forte. Vamos a alguns exemplos. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, no verso 19, a Bíblia diz que Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, porque naquele momento Elias estava transferindo o seu ministério profético, o seu ministério de profeta, para Eliseu. Então, quando Elias lança a sua capa em Eliseu, ele estava chamando Eliseu para assumir o seu lugar de profeta. Então, ali estava o chamado de Eliseu. E mais na frente nós vemos que quando Elias, então, ele é levado aos céus, ele é arrebatado, ainda em vida, a Bíblia diz que a capa de Elias, ela cai para Eliseu. E Eliseu, então, toma posse da capa de Elias. E junto com aquela capa de Elias, estava ali o ministério profético de Elias. Então, Elias transmitiu o seu ministério de profeta para Eliseu, quando ele lançou a capa sobre Eliseu. E esse ato começa a aparecer em outros momentos na Bíblia. A Bíblia fala a respeito da amizade de Jonatas com Davi. Então, Jonatas era um príncipe, era filho do rei Saul. E a Bíblia fala da amizade deles, que foi tão grande, de Jonatas com Davi, que Jonatas, então, ele dá 5 presentes para Davi. A Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18, no versículo 4, que Jonatas dá 5 presentes para Davi. O primeiro deles, a sua capa. O segundo, as suas vestes. O terceiro, a sua espada. O quarto, o seu arco. E o quinto, o seu cinto. Mas veja que o primeiro presente dado a Davi foi a sua capa. Então, quando ele passa a sua capa para Davi, então aquilo ali tinha um significado profético muito forte. Ou seja,
Jonatas estava naquele momento passando a sua realeza para Davi, porque ele era filho de rei, ele era um príncipe. Então, quando ele entrega a sua capa para Davi, quando ele lança a sua capa para Davi, ele estava passando para Davi a bênção da realeza. Vemos também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo, lá na frente, já estamos adiantando bastante, ele já na prisão, prestes a morrer, ele pede para que Timóteo, seu discípulo, pudesse trazer da cidade de Troade a sua capa, os pergaminhos e os livros. Ou seja, quando ele pede para Timóteo trazer a capa, é um símbolo profético, porque dali da prisão também ele estaria transmitindo o seu ministério para o seu discípulo Timóteo. Então voltamos agora ao texto em questão neste vídeo. Quando agora as vestes, ou seja, a capa, as vestes de Estevão, o primeiro mártir da igreja, são lançadas aos pés de Saulo, ali era uma profecia, porque profeticamente era como se Estevão estivesse dizendo para Saulo naquela hora: eu estou transferindo o meu ministério para você. Assim como eu fui um pregador, um ensinador e morri como um mártir, você também será um grande pregador, você será um grande ensinador, um grande doutrinador, mas também morrerá como um mártir. Deus estava revelando naquele gesto que Paulo seria o próximo Estevão, que ele daria continuidade à forma, ao ministério de Estevão. E assim aconteceu. Exatamente no dia da conversão de Saulo, ali no capítulo 9 de Atos, quando ele estava ali no caminho de Damasco, quando ele cai por terra e a pergunta ele faz era: quem é, Senhor? Olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Jesus falou: olha, você vai ser duro enfrentar as lanças, as provas, as adversidades que virão. Então Jesus estava ali confirmando exatamente aquilo que foi demonstrado lá no capítulo 7, que Paulo ele seria também como Estevão foi, um grande pregador, um grande ensinador, mas também que morreria como um mártir. Portanto, meus irmãos, nós como servos de Deus, nós precisamos receber o ministério de alguém. Nós precisamos receber a unção de alguém. Só um sacerdote transmite seu sacerdócio a outro. Então nós precisamos receber de alguém o ministério profético. Alguém precisa transferir para nós a bênção que recebeu relacionada ao ministério. E é por isso que Paulo ele só fez a sua primeira viagem missionária depois que a igreja jejuou, orou, impôs as mãos sobre ele para o despedir. E só depois que ele recebe a imposição das mãos da igreja, ou seja, quando aquele ministério agora evangelístico é transmitido para ele, e ele agora é enviado como apóstolo às nações. E meus irmãos, nós vemos um outro fato bem curioso. A Bíblia fala que Pedro estava ali em sua casa e ele tem uma visão, quando ele vê agora um lençol descendo do céu, com toda espécie de animais que eram considerados imundos pela lei. E Deus falava com ele: mata e come. E ele dizia: olha, Senhor, mas como? Eu não vou comer isso não, isso é imundo. E ele então recebe de Deus a seguinte advertência: como você pode chamar de imundo aquilo que Deus santificou? Ou seja, Deus estava chamando Pedro para pregar para as nações, para os gentios que eram considerados imundos para o povo judeu. Pedro não entendeu aquele chamado. Aquele lençol que desce do céu para Pedro tem o mesmo sentido das capas que foram lançadas. Era como se Deus estivesse transferindo para Pedro a responsabilidade de pregar para os gentios. Mas Pedro não quis entender isso. Então o lençol de Pedro profeticamente também foi transferido para Saulo. E Saulo, que também se chama Paulo, então ele recebe esse ministério de pregar para os gentios. E é por isso que Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo. Não esqueça agora de deixar aí seu joinha, seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão para os próximos assuntos e nos ajude a divulgar esse canal, nos ajude no crescimento desse canal para que ele seja um instrumento de evangelização. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.